Minha fé era o materialismo. O que eu acreditava, como todos os meus amigos de doutorado e todos os meus amigos no geral acreditavam, é que se não dá para medir e ver, pesar, contar, simplesmente não existe. Então, quando eu estava morrendo e as pessoas me perguntam se eu estava rezando, eu continuo a dizer repetitivamente que a última coisa que estaria fazendo no mundo era rezar. Eu teria preferido pular da Torre Eiffel a ter que rezar, de tão estúpida que era essa ideia. No momento de minha morte, eu pedi morfina, eu pedi um médico, porque a dor no meu duodeno, o buraco por onde estava vazando ácido clorídrico e outros sucos digestivos, era insuportável. Eu estava me dissolvendo, eu estava me digerindo por dentro, e se você quer saber como é a dor, é como tirar um carvão em brasa do fogo e enfiar dentro do seu intestino. Eu vi 2 médicos na emergência e eles foram muito legais, mas eles não fizeram nada, eles apenas me mandaram para a cirurgia, e disseram que eu tinha 1 hora de vida, foi o que eles me disseram. Então eles me mandaram para a cirurgia, mas eu tinha certeza que não havia ninguém para fazer a cirurgia. Foi por isso que eu não tomei nenhum remédio. Você sabe, as pessoas me dizem, bem, a razão de você ter tido toda essa experiência de quase morte foi por causa de todos os narcóticos que lhe deram, e eu sempre respondo, eu implorei por qualquer coisa e ninguém me deu nada por 10 horas. Você não entende o que significa a palavra nada? Quando a enfermeira entrou e disse que eles não conseguiram localizar um médico, foi quando eu disse à minha esposa para dizer aos meus pais que eu os amava, também aos meus filhos. Eu me despedi de todos. Minha esposa estava chorando como eu nunca vi, na verdade ninguém chorar na minha vida daquela forma, quero dizer, ela estava chorando na alma, se tremendo. Ela se sentou e eu olhei para ela e disse que era hora de eu ir. É realmente muito fácil, sabe, eu achei a coisa mais fácil do mundo morrer. Eu estava tendo muitos problemas para respirar nas últimas horas. Tudo o que eu estava fazendo era tentar respirar, eu estava ciente o suficiente para saber que se parasse de respirar, isso seria algo muito ruim, mas eu só tinha que parar de fazer isso, e quando fiz, eu fiquei inconsciente. Quando acordei, eu estava em pé lá, me senti absoluta e fisicamente mais real, mais vivo, e completamente curado. Então a primeira coisa que eu fiz foi um teste de realidade que consistia em me tocar, e eu me sentia do topo da minha cabeça até meus pés e eu estava me sentindo muito bem. Na verdade, comecei a fazer uma verificação sensorial, porque sempre fui racional, então percebia os sons, podia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes, e então eu olhei e percebi que estava vendo muito mais do que 180 graus, estou focado em tudo e então fico tocando meu corpo, e é como se tivesse passado linóleo nele, tivesse passado nos meus pés. Eu olho ao redor da sala e minha esposa está do outro lado da cama, e então notei na cama alguém quase todo coberto por um lençol, mas a cabeça não completamente coberta. Eu olhei para a pessoa que estava de frente para minha esposa, mais longe de mim, e era notável a semelhança comigo. Eu sabia racionalmente que não era eu, porque eu estava parado lá e como pessoas racionais sabemos que não se pode se bifurcar, estar em 2 lugares, isso seria loucura, é esquizofrenia. É como se você estivesse parado olhando para si mesmo. Isso é coisa de louco, coisa de doido, e eu não estou louco, então penso, nossa, parece muito comigo, mas não sou eu, isso é muita coincidência e ao mesmo tempo sei que não é isso, porque parece tudo ridículo. Então tento pensar em uma explicação, e me veio à mente que alguém do hospital tinha feito uma réplica de cera de mim, mas relutei porque eles não teriam tempo para fazer isso e além de requerer muita habilidade, uma vez que era uma réplica muito boa, então qual seria o motivo deles fazerem isso, entende? Por que eles se dariam a todos esses problemas e despesas? Relembrando esse evento parece engraçado, mas na época me deixou enfurecido. Então eu tento me comunicar com minha esposa, mas ela não me responde. Penso que ela está fazendo o que fazia quando nos desentendíamos, uma forma de me punir quando não estávamos nos dando bem, que era me ignorar. Então começo a imaginar que ela deve estar muito, muito brava comigo pelo que fiz a ela, e que eu havia arruinado a vida dela. Nesse instante, eu tento recorrer ao meu colega de quarto, Monsignor Florin, que era um francês super gentil, com 68 anos de idade. Tentei falar com ele, mas ele olhou através de mim como se não pudesse me ver. Comecei a gritar e gritar com ele, mas sem obter resposta, e nesse momento fiquei muito agitado, ouvi pessoas do lado de fora da sala me chamando pelo nome, o que achei estranho porque eu estava na França e não é surpresa que as pessoas na França falem francês, e Howard não é um nome francês, eles estão falando inglês, falando tipo, Howard, venha conosco. Então eu fui até a porta da sala e havia pessoas no corredor. O corredor era cinza como uma imagem de TV em preto e branco muito, muito ruim, muito indistinta, o que era estranho porque a sala estava ultra clara, e o corredor era completamente distinto. Havia essas pessoas lá fora dizendo, venha, e eu disse,
Você foi enviado pelo médico. Estou doente e devo fazer uma cirurgia. Eu fiquei esperando o dia todo. E eles responderam: Nós sabemos tudo sobre você. Estávamos esperando por você. Se apresse e venha conosco. Então, depois de alguns convencimentos, eu tive certeza que eles eram pessoas do hospital que deveriam me levar para a cirurgia, e considerando o tratamento que me deram neste hospital após este ponto, o fato de que eles queriam acompanhar até a cirurgia fez todo sentido. Quero dizer, eu nunca questionei isso e então fizemos uma longa jornada. O inferno é a separação de Deus e a única coisa que torna o inferno ruim são as pessoas lá. Deus não torna o inferno ruim. Se eles fossem mais legais um com o outro, seria muito mais agradável lá embaixo. A separação de Deus inclui a separação de todas as coisas boas que Deus nos dá. Não há pássaros, nem borboletas, nem flores, nem sol, nem chuva, nem vento, não há doces, não há bolo de chocolate, não tem sorvete. É tudo bem triste. Como os psicólogos descobriram, quando prendem um bando de animais em uma jaula por um tempo, eles começam a se devorar, porque essa é a única gratificação que eles conseguem. Nos filmes de prisão há um conceito do peixe novo. Quando um novo preso entra na prisão, todo mundo está animado porque eles querem iniciá-lo, o que geralmente significa que a pessoa vai sofrer estupro brutal e outras coisas. Então naquele lugar eu era um peixe novo. Isso fez com que centenas deles fizessem o que quisessem comigo. A parte física é horrível, mas a parte emocional é muito pior do que a parte física. Depois de acontecer o que me aconteceu lá, só o que eu pensava era: como eles podem querer me machucar tanto assim? Por que eles me odeiam tanto? Eu não conseguia entender, mas agora eu sei, eles fizeram isso porque não se importavam. Eles não estão fazendo isso comigo por algo pessoal, eu era apenas o peixe novo. Quando eles terminaram comigo, eu já não respondia física e emocionalmente. O termo que gosto de usar para descrever meu estado é atropelado. Fui atropelado. Naquele lugar eu ouvi uma voz que dizia: ore a Deus. Eu não sei quem disse isso, não sei de onde veio. Parecia que estava saindo do meu peito e eu pensei: que ideia estúpida, eu não acredito em Deus, eu não rezo. E a voz dizia: ora a Deus. E eu pensei: não sei rezar, não rezo desde criança. E dessa vez a voz veio mais forte: ora a Deus. Veio com muita força. Eu pensei: ok, como seria para mim orar? Então estou pensando, lembro quando jurei lealdade à bandeira dos Estados Unidos, as palavras memorizadas, porque é claro que, da minha perspectiva como um professor universitário genial de 38 anos, chefe do departamento, pensei que a oração era algo que você memorizava. Então lembrei as palavras: o Senhor é meu pastor. Ao murmurar isso, eu fico muito animado e fico ali murmurando, e me lembrei de algo que soou como uma oração e ao fazer isso as pessoas que ainda estavam ao meu redor não estavam mais interagindo comigo, porque eu meio que me tornei tedioso e desinteressante. Eles ficaram muito zangados e me disseram em uma língua, que é a pior que já ouvi na minha vida. Eles disseram: não há Deus, ninguém pode te ouvir aqui, e agora vamos realmente te machucar. Basicamente me dizendo o que fizemos antes não foi nada comparado ao que vamos fazer com você agora, e isso estava acontecendo porque eles não suportavam a minha miserável e patética oração. Então pensei em algumas outras coisas como Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Eu estava apenas me lembrando de frases porque não conseguia lembrar como um todo. Primeiro estou dizendo essas coisas o que está realmente deixando-os com raiva, e o que eu gosto é que todo esse tempo estive indefeso lá, não importava o quanto eu tenha pensado em mandá-los embora. Finalmente tinha encontrado algo que eles realmente não gostavam, e a outra coisa que notei é que quanto mais eu dizia essas coisas, mais eu os afastava, e mais eles mostravam raiva. Mesmo estando no completo breu, mesmo sem ver nada, posso ouvi-los recuando e se afastando, e eu fico então repetindo essas coisas até que, eventualmente, percebo que a única coisa que posso ouvir sou eu, não posso ouvi-los, então fico quieto e ouço com atenção e sei que em algum lugar, eles estão lá, não sei onde, mas eles estão longe e isso é bom. Então penso na minha situação e percebo que estou preso, porque não posso engatinhar, não consigo me mexer, não posso ir a lugar nenhum, e não sei onde estou. O que quero dizer é que não tive que debater sobre isso, apenas sabia que não estava vivo e não estava no mundo. Onde cresci em Massachusetts, tínhamos sistemas sépticos e fossas. O que descobri é que aquele lugar era como se eu tivesse descido pelo ralo, pelo encanamento até a fossa. E não sei se você é ligado à teologia, mas há algumas camadas naquele lugar, onde no topo está flutuando o material não processado e quanto mais fundo você vai, mais ele é processado e então tudo se torna liquefeito e eventualmente sai para o sistema de lixiviação. Isso que eu estava tentando pensar em que parte o sistema séptico em que eu estava. Eu sabia que minha vida era um lixo,
Eu sabia que eu era um idiota egoísta. No mundo, eu nunca teria admitido isso para você, se você tivesse me conhecido como professor Howard Storm, professor da Universidade de Northern Kentucky. Eu faria você me admirar, ser meu fã, e tudo o que você seria para mim é alguém para apoiar meu ego. Eu fiz minha própria revisão de vida e o que eu concluí foi que eu sei, parece engraçado dizer isso, mas minha nota na vida foi 0. Passei pela minha vida e percebi que tirei 0 em todos os departamentos, no meu relacionamento com meu pai e minha mãe, minhas irmãs, meus alunos, meus amigos, minha esposa, meus filhos. Dei 0 para mim mesmo de cima a baixo, porque eu via que havia fracassado em todos os campos de relacionamentos e eu podia ver era como me sentia e me sentia muito, muito mal. Me dei conta de que pertencia ao lugar onde estava e que estava preso lá, nada jamais mudaria isso. E que a única maneira de eu ter qualquer tipo de existência naquele lugar era de alguma forma, me recompor e me tornar mais cruel do que eles. Em outras palavras, antes que você tivesse a chance de me morder no pescoço, eu arrancaria a sua cabeça fora, essa seria a nossa saudação. Então pensei que preferia não existir a ter que viver assim, porque eu prefiro não existir do que ser um deles. Agora estou em um dilema porque aqui estou, não tem saída, sei que eles vão voltar e eu não posso confiar nessa oração que na verdade foi bem insincera, não foi do meu coração. Apenas funcionou, mas por quanto tempo vai funcionar? Eu entrei no mais profundo desespero, estou ali, naquela fossa emocional e espiritualmente, estou afundando em um buraco mais profundo. Minha mente trabalhando, tentando inventar algo. Quando então surge minha imagem de uma criança de 8 ou 9 anos sentada na escola dominical, cantando Jesus me ama. Não era a ideia, as palavras eram boas, mas não eram as palavras, era como quando eu era criança e acreditava nesse Deus/super-homem. Quando você acredita que há monstros debaixo da cama que estão tentando puxar seu pé, eu rezava para Jesus e eles iam embora. É claro que naquela ocasião eu ouvia vozes na minha cabeça dizendo que eu não acreditava nessas coisas bobas, que aquilo era coisa de criança, que eu era um idiota porque sei que aquelas coisas não eram verdade e então outras vozes diziam, por que ele se importaria com você? Você não fez nada além de usar o nome dele como um palavrão nos últimos 20 anos. Você sabe que ele não vai te ouvir, mesmo se ele existisse, ele te odiaria profundamente. Então comecei a gritar na minha cabeça, parem com isso, parem com isso. No meio dessa confusão e escuridão eu apenas grito em puro desespero, Jesus, por favor, me salva. Eu disse isso sem a menor ideia se havia ou não um Jesus, ou se ele gostava de mim ou não, quero dizer, eu não tinha nada, exceto essa fraca esperança de que isso pudesse ser verdade. Essa luz incrivelmente brilhante, uma luz que teria me queimado, eu fui eviscerado de tão brilhosa e bonita, grandiosa, de forma que se pudesse me ver, olhar para mim mesmo, veria só sangue coagulado e só pensei, que nojo. Eu havia sido eviscerado. Dessa luz saíram mãos e braços e ele me tocou e quando ele me tocou, 3 coisas aconteceram. Uma foi que todo o sangue desapareceu e fiquei inteiro. A outra coisa que aconteceu foi que eu estava cheio de êxtase em vez de ser simplesmente nada além de dor da cabeça aos pés, e de repente a dor desaparece e eu me sinto relaxado. Por último e mais importante, eu experimentei o amor que eu nunca tinha conhecido que pudesse existir, e infelizmente ainda não encontrei nenhuma linguagem que possa começar a descrever esse amor. Ele me pegou, me abraçou bem forte, então quando ele me abraçou, eu sabia que havia além de toda essa cura e amor e tudo isso, eu sabia que ele realmente gostava muito de mim. Na verdade, eu era sua pessoa favorita em todo o universo, e tenho que acrescentar, só para brincar um pouco, que infelizmente você também é a pessoa favorita dele. Ele gosta de mim, não estava bravo comigo, ele está feliz. Estou segurando em Jesus, estou chorando de felicidade, ele está passando a mão nas minhas costas, como uma massagem suave nas costas, e nós decolamos, como se estivesse voando em um helicóptero, exceto que era só ele e eu, sem helicóptero algum, e tudo que eu estou ciente é de ter meu rosto enterrado em seu peito e pescoço, e só penso, estamos indo embora. Na verdade, estou um pouco assustado porque não quero que ele me solte. Durante esse tempo, estou me recompondo, estamos nos movendo para um mundo de luz, e ao redor do mundo de luz há zilhões de pequenas luzes entrando e saindo, e eu tive esse gigantesco, minha nossa, o Deus que eu disse que não existia, nós estamos indo para a casa dele, estamos indo para o território dele. Eu sei disso, sei que em algum lugar naquela grande galáxia de luz há um Deus e eu sou o maior idiota do mundo. Eles provavelmente me odeiam por causa do que eu disse e fiz, e eu penso comigo mesmo, ele cometeu um erro terrível, eu não pertenço a este lugar, e com isso meio que paramos, ainda fora do mundo de luz que poderíamos chamar de céu, porque é assim que eu chamo de lar, ele falou comigo de forma telepática pela primeira vez.
Não cometemos erros, você pertence aqui. Eu pensei. Como você sabe o que eu pensei? Você pode ouvir o que eu penso. E ele riu e disse, eu sei tudo o que você já pensou e eu pensei, me sinto muito desconfortável com você sabendo de tudo que eu já pensei, porque pensei coisas que não sei se quero que você saiba que eu pensei, e imediatamente pensei em uma coisa de duplo sentido que eu não queria que ele soubesse que eu pensei, era algo engraçado, e na mesma hora ele riu, ele achou muito engraçado, e pensei, nossa, ele me acha engraçado, e ele disse, sim, você é muito engraçado, e fiquei chocado porque as pessoas geralmente não acham minhas piadas engraçadas. Então começamos a conversar e ele meio que interrompeu nossa conversa, tudo telepaticamente, e havia um monte de pessoas ao nosso redor e ele disse, eu quero que você os conheça, e então ele os chamou com um tom musical e eles vieram. Havia um grupo deles, e eles formaram um círculo ao redor, e ele disse que eles haviam gravado minha vida e então passamos a assisti-la no que eu chamaria de projeção holográfica de minha vida interagindo com as pessoas, e eu revivia as cenas e os sentimentos, não só meus, mas das pessoas envolvidas, como eles se sentiram. Jesus e os anjos claramente estavam infelizes com a direção que eu estava tomando na vida. É um tipo de desapontamento. Eu senti os sentimentos deles e me senti mal por ter sido tão decepcionante. Eles não estavam bravos, estavam apenas desapontados. O que eu aprendi com tudo isso foi que nós fomos criados para amar uns aos outros. Esse é o nosso trabalho, esse é o currículo, isso é tudo, a coisa toda em poucas palavras. É a única coisa que importa e o que eu estava fazendo era me afastar disso. Quero dizer, eu tinha uma carreira, uma esposa, filhos, uma casa, carros, eu tinha tudo isso. Eu tinha o sonho americano e estava bem encaminhado na vida. Eu consegui estabilidade e eu era um professor universitário premiado, mas durante a experiência vi que nada disso importava e eles deixaram claro que nada disso importava. Eu ainda fazia questão de mostrar a eles, veja só, sou professor universitário titular de 26 anos, professor titular, e eles disseram, sim, ótimo, mas olha aquele aluno que realmente precisava de um amigo. E então eles ficaram muito tristes por aquele aluno e a revisão da minha vida continuou, na parte da minha vida adulta. E nesse momento já estava implorando para eles pararem com isso, eu pedia para parar, dizendo que já tinha entendido, e eles negavam, dizendo que eu tinha que assistir. Então nós passamos por tudo isso e foi brutal e eu os deixei muito desapontados e muito tristes, mas eu entendi a lição, era muito simples, nós estamos aqui para nos amar e eu falei completamente. Pensei que o propósito da minha vida era sobre ser a pessoa mais famosa, mais rica, importante e poderosa que eu poderia ser, sabe como é, eu queria tudo. Quando terminamos com aquela coisa toda, ele disse, você tem as perguntas e eu disse sim, eu tenho 1 milhão de perguntas, então perguntei a ele tudo o que pude pensar, ele respondeu a tudo, eu nunca contei a ninguém tudo, algumas coisas que são esotéricas, coisas nas quais me colocaram em problemas, já ouvi pessoas dizerem que eu sou o diabo, que sou um apóstata, e eu fui acusado de coisas, como por exemplo, quando digo que bebês são abortados ou natimortos, eles recebem outra chance na vida. E quando digo isso, as pessoas ficam furiosas comigo, e durante a experiência, ele não apenas me disse isso, mas também me mostrou. Me desculpa se isso vai de encontro com suas crenças, mas foi o que vi. Jesus não joga crianças no inferno. Nós visitamos alguns lugares e percebia que o universo estava cheio de seres inteligentes e que eu sou apenas uma forma de vida, que havia formas variadas. Na verdade, nosso mundo é um dos mais baixos de todos. Há muito mais seres espirituais, bons, amorosos e inteligentes em todo o universo. Eu perguntei a Jesus sobre o que acontece com as pessoas quando elas morrem, e ele disse que é um grande problema porque geralmente quando as pessoas morrem, elas não sabem que morreram porque, enquanto estão morrendo, algumas estão sofrendo, e quando morrem, o sofrimento acaba. Isso é engraçado porque as pessoas têm medo de morrer, acham que morrer é muito bom quando você não está bem na vida. Em um momento eu fiquei sem coisas para perguntar e disse, ok, eu quero ir para o céu e ele respondeu, bem, na verdade, você tem que voltar para o mundo e ter a vida que você criou para estar. Então tivemos uma grande discussão, as pessoas sempre estranham quando digo a palavra discussão, mas sim, eu discuti com ele tanto quanto eu poderia argumentar, eu disse, por que você mandaria de volta ao mundo onde está cheio de pessoas cruéis e mais, onde temos uma existência terrível? E ele disse, é verdade, há muitas pessoas mais e cruéis, mas também há pessoas amorosas e bondosas, e então ele disse que o que está em meu coração é o que eu encontraria. Se você tiver amor em seu coração, verá o amor em outras pessoas, se você tiver beleza, verá a beleza nelas, é o que há em você que você vai encontrar.
E sabe de uma coisa, ele estava surpreendentemente certo mais uma vez. Eu tenho comentado a minha EQM por mais de 30 anos, e sim, se você busca amor e beleza, você encontrará. Se você procura crueldade e feiura, também encontrará. O amor e a beleza estão em todos os lugares e em todos, incluindo pessoas que não lhe parecem imediatamente amorosas ou bondosas. Quando eu estava me recuperando no hospital em Paris, o quarto estava meio escuro, era de dia, mas as luzes se acenderam e o quarto se acendeu. Vejo este jovem lindo que parecia ter 20 e tantos anos, parecia loiro, vestindo bata hospitalar, verde pálida até o pescoço, com aquela gola em V. Ele entra no quarto e fica parado, e usando um inglês perfeito pergunta como estou, o que me deixa surpreso, e diz então que tudo vai ficar bem, mas que teria uma longa recuperação. Ele diz, eu sempre estarei com você. Eu acho isso ótimo. Ele era muito gentil e eu pergunto qual era seu nome e ele responde que eu não me preocupasse com isso, que iria cuidar de mim e iria me acompanhar durante toda essa recuperação, porém eu nunca mais iria vê-lo, embora sempre estaria por perto. Fico sem entender, como assim sempre vai estar comigo e eu nunca mais vou vê-lo? Isso não tem o menor sentido, ele disse, eu tenho que ir. Então ele saiu do quarto e tudo voltou a ficar monótono. Quando ele saiu e eu estou sentado lá pensando no que tinha acabado de acontecer, então entra uma enfermeira, e eu pergunto o nome do médico que tinha entrado no quarto. Ela disse que ninguém tinha entrado lá, eu insisto, descrevo e ela explica que estava o tempo todo perto da porta e que ninguém, exceto ela, havia entrado ali. Eu ainda discuti com ela, eu não falo bem francês e ela inglês, então ela fica brava, desiste e sai. O que me deixa louco depois de tudo isso é que é tão simples, é tão fácil clamar a Deus e ter sua vida totalmente mudada e você pode ir do desespero à alegria, você pode ir da dor à felicidade. Mesmo que todos os seus problemas não sejam resolvidos imediatamente, mas com a ajuda de Deus você encontrará a solução para seus problemas, você encontra um caminho através de todas as dificuldades da vida, encontra uma comunidade de apoio por meio de comunidades de fé, é assim em igrejas de verdade, sinagogas de verdade, templos de verdade, tudo de graça, sem custo, sem obrigação, quero dizer, tem um monte de gente apenas vivendo para ser útil e solidário com o próximo.